Muito bem. Bem-vindas a este canal, Portal Luz Turquesa. É um canal que eu venho com muita alegria trazendo algumas temáticas da espiritualidade, meditações, né? Desenvolvimento humano e sempre com a coordenação, né, da nossa egrégora, que é uma egrégora de muita luz que está aqui para nos auxiliar, né, na nossa jornada, tornar a nossa jornada mais leve, mais alegre, mais feliz. Quando a gente vai, né, soltando os pesos, as coisas ficam realmente mais interessantes na nossa vida. E soltar os pesos às vezes significa desapegar mesmo, né? Ter que desapegar de coisas que muitas vezes a gente acha que é tão importante para a nossa vida e depois você descobre que nem era tanto assim. Você descobre que você consegue viver sem aquilo, né? E é como a gente percebe que a jornada do despertar da consciência é uma jornada que é feita em ciclos, em estágios. Ela nunca é assim um caminho linear, né? Por exemplo, quando a gente fala dos chakras, a gente acha que os chakras são uma coisa assim, só de baixo para cima, de cima para baixo. Na verdade, ele é circular. Ele é cíclico, né? E ele tanto sobe quanto desce. Ele tem uma estrutura radial também, né? Na verdade, existe uma energia radializada que alimenta a luz dos nossos chakras e expande. Mas quando a gente fala de funções ligadas ao nosso corpo ou à nossa evolução, nós temos de 7 a 15 chakras a considerar. Né? Vamos dizer assim, na nossa evolução multifacetada, multidimensional. Eu não vou falar disso hoje, tá? Porque a gente precisa. É igual na escola, né? Primeiro a gente aprende a ler e escrever, depois a gente aprende a fazer as operações básicas, depois a gente vai para as operações complexas, né? A gente vai para uma linguagem mais complexa, a gente vai para né, para uma elaboração de texto. Então, muitas vezes na nossa jornada a gente precisa voltar para o básico também para ver onde foi que a gente não fez o básico direitinho e realinhar. Toda vez que a gente sente que o nosso campo não está expandindo o suficiente, como é que a gente sabe disso? Resultados na vida. Toda vez que os nossos resultados não são exatamente aqueles que a gente sente que a nossa alma, nosso propósito, nossa capacidade, né? A gente sabe qual é a nossa capacidade. Muitas vezes os medos que nós temos bloqueiam essa percepção. Mas lá no fundo a gente sabe do que a gente é capaz. Lá no fundo a gente sabe o que a gente tem, assim, aquela intuição, né? Aquela percepção assim, eu vim fazer alguma coisa aqui, eu não sei bem o que é ainda, mas eu vou descobrir o propósito. Viver com propósito é viver com, vamos dizer assim, com apropriação, né? Com propriedade. Eu sinto que o propósito é você se apropriar daquilo que você já traz dentro de você, é se lembrar, na verdade, da sua essência, é ativar dentro de você a sua essência, é se conectar com ela e expandir. Só que nós temos uma personalidade e a nossa personalidade dita muitas regras, juntamente com as regras da sociedade. E a nossa personalidade ela é formada desde a infância. O nosso sistema de chakras, ele existe desde a concepção, na verdade, desde a formação dentro do útero. Só que ele amadurece com o nosso desenvolvimento, com o crescimento, né? Então, o bebê tem um sistema de chakras, a criança, todos nós temos desde criança esses sistemas. Só que eles só chegam na maturidade mesmo, né?
Não vou dizer nem que na vida adulta, eu vou dizer que é com o alcance de um entendimento sobre quem nós somos de verdade, né? E entender que é uma construção, é um processo evolutivo, a gente não tem que ser perfeito, né, para dar os passos na vida. Porque mesmo que eu falei dos resultados, né? De repente, os resultados que levam, assim, que a gente busca em relação à felicidade na vida, né, como um todo, nas áreas materiais, nas áreas sentimentais, né, emocionais, relacionadas a trabalho, a, né, propósito de vida frente à própria profissão, e também a relação com a espiritualidade, que muitas vezes começa através de uma sintonia com alguma religião, com alguma crença, com alguma, né, alguma compreensão. E, e a gente não tem esse estudo, né? Isso deveria ser ensinado né, para a gente desde criança na escola. Eu diria que essa é uma compreensão, o nosso sistema energético, ele deveria ser disponível para todos desde muito cedo. Por quê? Porque a nossa energia ela é muito permeável e ela é muito influenciável, né? Pelo ambiente, pela família. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue saber o que é preciso ser trabalhado, ser melhorado, ser aprimorado e aproveitar melhor aquilo que você já tem de bom, né? Então a gente tem que aprender a lidar com o nosso lado luz e com o nosso lado sombra. E muitas vezes a gente está tão habituado com o nosso lado sombra que a gente esquece de olhar para o nosso lado luz, né? Que não é bem um lado, na verdade é a nossa essência que vai iluminando todas as partes dentro de nós que precisam desse acolhimento, precisam desse amor, né, da nossa parte, aceitação. Então, hoje a gente vai fazer uma calibragem, né? Igual calibrar pneu de carro, né? Quando o carro tá com os pneus descalibrados, ele fica pesado, né? A direção fica meio dura, né? Você não consegue deslanchar, né? Ter aquele desempenho. E os chakras, eles são um sistema muito energético do nosso corpo, muito sutil, né? E que vem trazendo para nós o entendimento daquilo que a gente precisa, certo? Então, o que que é a Kundalini? A nossa Kundalini é a energia que flui ao longo da nossa coluna. Ela vem ali conectada com tudo que a nossa evolução, nosso conhecimento, nosso autoconhecimento precisa para para evoluir, né? A energia da Kundalini é a forma mais poderosa de energia que nós temos. Só que ela é uma energia polarizada, né? Vamos dizer que assim, naturalmente, ela está de uma. Quando nós temos o nosso desenvolvimento durante a infância, durante a adolescência, ela não está no seu amadurecimento. Então, ela fica numa polaridade mais yin, né? Uma polaridade mais receptiva. Ela não tem a polaridade yang tão trabalhada ou a polaridade mais ativa.
E ao longo da vida a gente vai sendo instado a equilibrar essas duas polaridades dentro de nós, né? Então, eu vou pegar um trechinho aqui de um material que eu tenho. Então, a energia Kundalini é a forma mais forte de energia polarizada existente na Terra. É totalmente yin, de natureza neurológica e sexual. Kundalini é uma palavra feminina e deve ser escrita com um acento agudo no i no final. Significa aquela que tem a forma de serpente. É o poder espiritual da Grande Mãe Terra, cujo propósito é despertar a vibração energética no coração humano. Então, o principal caminho desse despertar é o caminho da abertura do nosso coração. E conforme a Kundalini ela se expande e abre o cardíaco, ela tem a possibilidade de avançar nesse caminho, né, e conectar com o nosso poder de visão. Então, quando a Kundalini ela está alinhada, equilibrada e ativada, né, na energia, em todos os chakras, a nossa capacidade intuitiva aumenta muito. É um poder espiritual muito grande. É, aonde o objetivo é despertar o amor incondicional no ser humano, né? O amor incondicional é aquele que consegue abranger uma situação de modo a considerar a imperfeição dos envolvidos, né? Inclusive nossa perfeição, imperfeição, e, e mesmo assim acolher, mesmo assim compreender, né? Não entrar em julgamento. Então, é, essa é a força mais poderosa do cosmos, disponível para nós. Existem outros estágios do amor, em níveis mais elevados ainda, né? Que o amor incondicional ele é um estágio do amor devocional, né? Do amor crístico, mas é um estágio muito importante. E se a gente não tiver esse amor expandido, né? Vamos dizer assim, irradiando a sua energia, a gente não consegue viver o nosso propósito aqui na Terra, né? Conhecer o nosso propósito. Então, a Kundalini se eleva ao cosmos a partir disso. A fonte da energia totalmente Yang e se funde com a consciência cósmica universal. Então, ela está, ela é como se fosse uma serpente enroscada na base da nossa coluna, uma energia circular. E ela fica ali, né? Vamos dizer assim, inativa até o momento em que nós estamos inconscientes dela. Quando nós colocamos energia e amor nessa força, nessa potência, ela se acende, né, e tem a possibilidade de expandir a luz de todos os outros chakras, tá? Quando ela está adormecida, ela funciona como uma chama, esperando para ser atiçada. É tão poderosa que é considerada uma deusa no hinduísmo, a mãe divina ou Shakti universal. Tudo depende dela, de acordo com o seu nível de atividade. Nossa tendência a andar em pé, nossa saúde física, nossos poderes paranormais, a iluminação interior, nossa capacidade sexual, nossa sensorialidade, nosso prazer e nível de felicidade. Então, essa serpente espera aprendermos a nos amar e a amar de forma integral e incondicional a nossa existência aqui no planeta, né? Então, ela nos auxilia a viver aqui no planeta Terra. Na verdade, ela é a base da nossa sobrevivência, dos nossos instintos também. Quando aprendemos, ela se eleva pelos canais sutis, e aí a gente vai expandindo essa energia e vai conectando com a força
que existe no próprio planeta, a força da vida, e essa força se expande e se ilumina através dessa coluna de luz que se abre até o cosmos, para que nós possamos compreender a nossa jornada aqui na Terra, né? Então, quando aprendemos, ela se eleva, né? Ela eleva a. Perdão. Quando aprendemos, eleva-se pelos canais de energia sutis que conectam chakras entre si, inundando o nosso corpo e a nossa mente com uma quantidade imensa de energia. O resultado é podermos usar todos os nossos recursos, adquiridos e potencializados, trabalhando para o todo, para o nosso desenvolvimento adicional e para o universo, uma vez que nada funciona fora da abrangência dessa energia. Assim podemos trabalhar com o máximo de energia e espalhar amor para todos os seres. Nós temos o despertar da energia Kundalini no tempo e no nível apropriado. Naturalmente, não é fácil aprender a amar o mundo em cada um dos seus aspectos. Mesmo assim, é possível através da consciência, do modo holístico, e de modo holístico despertar a nossa Kundalini para servir a teia da vida, o Tantra. Então, nós estamos aqui nessa nossa experiência humana, nessa jornada, para despertar o nosso potencial maior. É um caminho de lembrar quem nós somos na essência. Todo esse poder, toda essa força já é nossa por natureza. Só que nós desaprendemos a usar, né? Tivemos muitas movimentações contrárias, muitas interferências na nossa própria consciência e que muitas vezes trazem para nós esse entendimento, né? Os nossos desafios trazem um entendimento de onde a gente precisa colocar mais energia, colocar mais amor, colocar mais compreensão e liberar aquilo que não nos pertence mais, né? Aquilo que não é nosso e que vai encontrar o seu lugar. E o que é nosso chega no momento certo, né? É, então, aqui nós vamos trabalhar hoje um alinhamento, tá? Então, foi só uma pequena introdução. É, se você quiser complementar, falar alguma coisa, ou quiser deixar para o final também, é legal essa troca, né? Mas eu vou já abrir a energia para a gente poder aproveitar bem o tempo que a gente tem aqui e vamos desenvolver esse movimento maior da nossa consciência com muito amor. Então, eu vou trazer aqui um som. Então, vamos respirando lenta e profundamente, fazendo algumas respirações bem profundas, respirando para dentro da terra, através
da consciência que vai descendo. Então você vai inspirar, contar até 4, segurar, reter o ar, contando até 4, soltando o ar, contando até 4, esvaziando todo o pulmão, contando até 4, estabelecendo uma respiração natural, contínua. E vamos sentindo agora que a partir desse sopro, dessa respiração, a partir de um ponto de luz, o centro do coração, na forma de uma espiral de luz para baixo, como que ecoando toda essa vibração, vai descendo, uma espiral para baixo, ampliando e abrindo essa respiração um pouco mais. Você pode perceber essa espiral de muitas formas. Você pode perceber numa cor cristalina, você pode perceber numa cor neon, furta-cor ou até dourada. E vai sentindo como se o seu próprio cardíaco, seu próprio coração, chamasse pelo coração da Mãe Terra, pelo coração de cristal, descendo e atravessando com uma imensa vibração. E dentro dessa espiral, uma coluna de luz que desce e conecta com um ponto brilhante abaixo dos seus pés, preparando este campo. Agora imagine essa mesma espiral em sentido oposto e contrário para cima, desse ponto de luz no coração, expandindo para cima, compreendendo essa conexão entre este ponto que se abre como uma câmara dentro do seu coração e te conecta com a estrela da alma, como uma coluna de luz
e vai te abrindo em níveis maiores de consciência, fechando esse ponto luminoso e formando agora uma geometria octaédrica sagrada, fechando todo o seu campo entre o ponto luminoso acima e o ponto luminoso abaixo, e um octaedro que gira. E vai sentindo uma espiral que desce e outra que sobe agora, como se fosse a cadeia do DNA que atravessa essa coluna. A sua consciência vai se elevando e vai se abrindo e vai se expandindo por todos esses pontos. Você vai caminhando na direção de um portal que se abre para você, um portal de luz dourada, uma porta aberta que nunca se fecha. E você vai atravessando agora esse portal para o outro lado dele. E você vai caminhando agora por uma avenida, um caminho, até que você vai chegando a uma fonte. Próximo dela, você encontra um guardião desta fonte. E ele te convida a entrar dentro dessa fonte, que traz uma água muito cristalina. Você pode observar como uma fonte dentro de algum local ou num jardim, como for a sua experiência. E você vai submergindo dentro dessa água, como se ali fosse o útero da sua própria mãe ou o útero da terra. E você mergulha neste local até voltar ao momento da sua concepção. Ali é o ambiente para a sua primeira percepção de quem você é. Você ouve as batidas do coração da sua mãe
assim como também pode ser a batida do coração da terra, e vai nutrindo o seu ser com tudo que você mais necessita nesse momento, alinhando e purificando desde a raiz, desde os primeiros movimentos da sua vida. E nessas águas você vai também liberando todas as memórias de dor, de mágoas, de sofrimento, de medos, de limitações, que você possa ter trazido dentro do seu registro de DNA, da sua própria mãe e pai, da sua própria ancestralidade. Como se essas águas agora pudessem alinhar dentro de você a força do pai e a força da mãe. Vai sentindo cada vez mais fortalecido e vai se conectando agora com a memória que você traz do seu próprio espírito e vai se lembrando quem você é, seu propósito, o que você trouxe com você. E que já ali ele vem como uma semente. Você vai trazer essa semente para você e vai se conectar agora com a força do seu chakra da raiz. E no momento em que você nasce, você passa a existir aqui e agora. Eu existo, eu estou aqui e agora. Eu vivo neste corpo, eu estou nele. Faça inspirações bem profundas pelo chakra da raiz, para dentro da terra, conectando toda essa potência do chakra da raiz com essa criança forte, saudável, renovada dentro de você. Você sai de dentro das águas como uma criança de 4 anos ou até de 7. Começa a brincar no jardim, começa a sentir prazer em explorar esse ambiente, em conhecer esse ambiente. O prazer de estar viva, o prazer de estar presente, consciente, ainda de uma forma muito rudimentar, de uma forma mais emocional, de uma maneira mais sensorial. Você experimenta o corpo, experimenta a vida e
todos os movimentos possíveis. Aprende a lidar com as emoções, sente todas elas. Eu sinto, eu experimento, eu me emociono, eu me conecto. E vai se conectando agora com a energia do seu chakra umbilical, esplênico, sexual. E vai deixando que essa energia vá se expandindo. Respire profundamente através dele para dentro da terra. Vai se conectando com essa força da sua criança divina. Deixe que seu coração também guie o processo intuitivamente. E vai sentindo agora, conforme você caminha nesse jardim, na direção de um local, bem no centro dele, com alguns anos já avançados, passando pelos estágios da puberdade, da adolescência, firmando a sua identidade, a sua força, a sua ação. E vá observando que muitas coisas já aconteceram nesse caminho, muitos medos, muitos desafios, muitos processos, relações, tudo aí registrado no seu plexo. Agora você vai visualizar uma luz dentro do seu plexo, que vem vindo lá da raiz, passando pelo sexual. E quando chega no plexo, ela estaciona. Respira. Vamos liberar todo esse aprisionamento desse eu deveria que a sociedade te colocou desde a infância e a adolescência, quem você deveria ser. E comece a quebrar agora como se fossem correntes, que vai se quebrando e que vai se transformando em quem você é, o seu verdadeiro poder. E sinta um sol brilhando dentro de você. O seu sol interior começa a se expandir agora, a partir da conexão com esse chakra, vai sentindo a expansão, que vai se iluminando e vai integrando todas as suas experiências desse período de vida, onde você vai se afirmar, vai firmar a sua identidade, a sua força, a sua personalidade, mas também a sua essência. Deixa liberar agora todo o medo, toda a raiva. Ah, eia, xa. Soltando e cortando toda essa energia. Deixe que o medo de ser você, na sua essência, na sua potência, se dissolva agora nesse imenso sol. Sinta esse sol dissolvendo todos os seus medos. Isso, vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai abrindo.
abrindo espaço agora dentro de você, um espaço de relacionamentos, de conexão com o outro, com o mundo, num nível de consciência e de amor. E vai sentindo agora, vai sentindo essa força se expandindo através do seu cardíaco. Oh! Como uma explosão de luz abrindo agora o seu chakra cardíaco. E você chega nos primeiros anos da sua vida adulta e vai soltando toda a sua incerteza, toda a sua indecisão, toda a sua insegurança, toda a sensação de insuficiência, todo o medo da rejeição, todo o medo do abandono, toda a decepção, toda a mágoa, toda a tristeza, tudo que está alojado aí no seu cardíaco. E vai se conectando agora com esta pessoa jovem, decidida, firme, que você já nasceu assim. Essa é a sua essência. Mas muitas camadas de experiências que não são mais úteis ao seu momento, ao seu processo. Você já pode se desapegar delas. Solta todo o medo da solidão, vai soltando o medo da perda, vai deixando agora que o amor se expanda. E você vai caminhar agora na direção de um local que é como um templo cristalino, já como uma adulta, um adulto, caminhando e decide entrar como um mestre de si, um mestre da própria experiência, da própria existência. Vai se conectando agora. E conforme você vai caminhando e vai adentrando a este templo de cristal, toda a sua energia vai se acendendo. É como se cada passo que você desce acende mais ainda a energia dos chakras que já foram abertos e trabalhados até aqui. E vai percebendo que, mesmo que haja ainda alguns necessitando de liberação, conforme você entra dentro deste templo de cristal, o templo do amor, o templo da verdade, da harmonia, do raio rosa, vai sentindo todos os seres do raio rosa agora chegando próximo de você, tocando o seu cardíaco, liberando todo o passado, vai liberando, vai soltando, vai abrindo o seu coração, e vai se conectando com toda a terra. O espírito Gaia, Mãe Terra agora, te abraça e celebra a sua vida, a sua potência, a sua realeza, a sua existência, a sua verdade. Sente
o quanto você é celebrada, o quanto a sua vida é celebrada, o quanto você é preciosa, precioso para a Gaia. E se abra toda a abundância de amor que está disponível. Vai sentindo o seu chakra cardíaco se expandindo e alinhando todos os demais até o centro da Terra. E agora ele se expande para o alto. Sinta a energia da sua Kundalini subindo pela coluna, na forma de uma espiral, como se fossem duas serpentes que se entrelaçam, o aspecto yin e yang, e se conectam agora com o seu cardíaco. E agora sinta a joia da alma, a joia do seu coração, abrindo as câmaras dos seus chakras mais sutis, mais conectados com a sua multidimensionalidade. Se conecte com isso. Se conecte com essa energia, a sua energia mais sutil, mais pura. E vai sentindo a luz turquesa agora. A luz turquesa que desce da fonte que tudo é. A luz da Mãe Divina que nos abraça, a luz da verdade. Vai respirando bem profundamente. Dentro desse templo cristalino, você recebe o seu grau máximo de maestria sobre a terra. Ali há um trono para que você possa se sentar nele, enquanto o processo continua. Ao se sentar, você sente o seu poder, o poder de criar, o poder de manifestar, o poder de expressar, o poder de ser. E sente o vento soprando e limpando a sua comunicação. Vai limpando todos os mal-entendidos, todo o sentimento de angústia, toda, todo o silêncio, tudo que foi silenciado ao longo das eras, tudo que você não pôde dizer, ou expressões agressivas. Sente esse chakra agora sendo trabalhado em níveis muito superiores. Ali você já percebe a presença de seres muito elevados, se conectando com toda a sua rede, conectando a sua rede com a rede cristalina. Você sente a sua energia já fluindo para baixo, isso fluindo para cima. E abrir o seu chakra laríngeo agora ativa o seu propósito. Coloca a sua voz no mundo. Você se expressa. Eu sou o que eu sou. Eu sou a luz. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a expressão manifestada em mim, de Deus em ação. Eu sou o amor puro. Eu sou a verdade. Eu sou a justiça.
Eu sou a comunicação perfeita. Eu sou a expressão no mundo. Eu sou a abundância e eu sou a prosperidade. Vai liberando agora toda a trava de você poder dizer a sua verdade, de você se expor, se revelar de forma plena, verdadeira. E vai sentindo agora a força da sua Kundalini, como duas serpentes de luz, duas serpentes de fogo, uma azul e uma vermelha, já ativas, se conectando e ainda trabalhando em todos os chakras até aqui. E começa a sentir agora suas asas de anjo que conectam com o seu chakra humeral, que é bem no centro, bem entre as suas omoplatas, um pouco acima do chakra cardíaco, conectado com o chakra laríngeo, abrindo a conexão com as suas realidades paralelas, simultâneas, e você pode ter acesso às suas versões em outras dimensões. Você pode se ver de muitas formas, se sentir de muitas maneiras, e todas são você. Vá se conectando nessa energia, nessa força, nessa expressão máxima de si mesmo. Vá se abrindo em níveis mais elevados. Respire, sinta, deixe o som entrar em cada parte. Vá sentindo as suas células liberando e a sua Kundalini se acendendo até encontrar a cabeça das duas serpentes, uma de frente para a outra, no seu chakra da visão, onde você sente as suas asas, suas energias se expandindo agora, uma imensa luz dourada e azul intenso. Vá sentindo a irradiação de todos os raios, descendo pelo alto da sua cabeça agora, conectando com a joia da sua alma e se abrindo à consciência de quem você é. A mais elevada percepção da sua existência. E à sua frente você observa flutuando acima de uma imensa luz, na forma de uma imensa fogueira. A deusa Shakti, flutuando dentro de uma flor de lótus. E ela está bem na sua frente agora. Para completar o processo de ativação, de alinhamento, de calibragem dos seus centros energéticos multidimensionais, multifacetados como um diamante. E você vai sentindo agora precipitado de um ponto acima desse palácio de cristal, uma luz que brilha bem do alto e desce na forma de diminutos diamantes que vão caindo, como se fossem pozinhos, mas são estruturas cristalinas.
e vai se alojando no seu chakra coronário. Sinta o seu chakra coronário se abrindo a uma consciência maior. E vá sentindo a luz da sua Kundalini se expandindo velozmente, ativando todos os seus centros, abrindo todos os seus canais. Se você está aqui é porque você está pronto. Você está pronta para isso. Esse é o seu momento. Esse é o momento de se apropriar da sua consciência, da sua essência, da sua força, do seu poder, da sua luz. Se você está aqui, é porque a sua alma escolheu e você atendeu a esse chamado. Não é por acaso. Se abra a isso. É seu direito, um direito divino ativado agora. Receba da fonte tudo o que você necessita, na forma de bênçãos, de precipitação de luz. Tudo que é seu por direito divino chega até você, te encontra. Tudo que é seu te encontra. Você magnetiza e chega até você. Tudo que é seu já é, já se manifestou. A deusa Shakti sopra bem no centro do seu terceiro olho e uma luz arco-íris começa a tomar conta do seu corpo inteirinho, abrindo todos os seus chakras, iluminando todos eles. Sente harmonia, paz. Vá sentindo a presença dos mestres e eles vão irradiando 7 raios na direção do seu cardíaco. E o espírito Gaia, Mãe Terra e os 4 elementais da natureza, sustentando a energia do seu corpo físico e te nutrindo de tudo o que é necessário para a sua experiência ser bem-sucedida a partir de agora. Tudo que é seu te encontra. Já é uma realidade. Apenas se abra e receba. Se permita. Agora você vai se levantar deste trono e vai observar que existe um novo nível desse portal que se abriu para você. Uma porta dourada muito mais intensa. E você vai atravessar agora. E através dessa porta você vai se deparar com o seu eu do futuro, que está aí, bem na sua frente, só te esperando. Olhe para ele, veja como ele é, veja como é o seu futuro. Se conecte,
e ele te entrega tudo o que você necessita para esse momento. Abra as mãos e receba. Agradeça, traga toda essa energia com você, atravesse o portal, retorne ao palácio, agradeça aos mestres, a todos aí presentes. Vai retornando, passando pelo portal, de volta para o seu corpo físico através do coração, cada um no seu próprio tempo, na sua própria energia, sem pressa. Se você precisar de mais algum tempo para se conectar com seu corpo, não há nenhum problema. Vá voltando lentamente, vá sentindo a energia acesa, acendida. A Kundalini ela vai retornando devagar, mas agora mais desperta, mais consciente na base da coluna, se recolhendo ali novamente, para que você possa utilizá-la no momento certo para desenvolver essa relação interior com o seu ser, como representantes da sua alma aqui no planeta. Vá recebendo as informações da sua alma, vá sentindo suas células sendo nutridas, vá se conectando à teia da vida e vá voltando devagar ao seu tempo. Vá retornando, abrindo os olhos. Muito bem. Estão todos aí? Retornaram? Quem quiser pegar um pouquinho a palavra, trazer um pouquinho como foi o processo, fica à vontade. Energia bem forte, né?
Às vezes a gente não quer falar muito, é normal. Mas podem ancorar palavras no chat se vocês quiserem, de como foi a experiência. Convido a que vocês possam trazer para o campo essa energia, com sensações, com emoções, como foi passar por esse alinhamento. Oi. Oi. Aqui, abriu. Eu- Ai, sempre maravilhoso, né? Muito bom. E aí? Senti bastante aqui na base da minha coluna. Ótimo. Feliz. Uhum, renovada. Que bom. Cada um acho que sentiu de uma forma, né? Assim, cada chakra ele vai trazer uma informação, né? Então, aquele chakra que você mais sentiu, talvez seja para você prestar atenção e perceber o processo que está envolvido, né? Se vocês observaram, a gente foi atravessando o tempo. E quando a gente chegou no chakra laríngeo, a gente saiu do tempo físico. A gente já não estava mais no tempo e espaço tridimensional. A gente desenvolve o nosso corpo, os nossos quatro corpos aqui no planeta, para a nossa existência, né? Ser, acontecer, né? Se vocês observaram, até o cardíaco expandir. No momento em que o laríngeo começa a abrir, você já se conecta com outras esferas de você. Conseguiram perceber essa variação? Sim, Como foi? eu senti bastante no cardíaco, mas senti também no plexo solar. É, o plexo fala da nossa identidade, né? Da nossa Uhum. força e do nosso poder, que é diferente do poder de manifestar, de criar do laríngeo. Sim. O plexo fala da nossa ação, né? De trazer o que está ali, criado no sutil, para a matéria. Então, como é que a gente está materializando as nossas ideias, né? O que está ali no Uhum. plano espiritual, todas essas dimensões que a gente precisa ativar, né? Muitas vezes a gente faz um monte de coisa e não manifesta. Por quê? Uhum. Por causa desse bloqueio que tem no plexo. Uhum. Deu para sentir? É. Eu senti bastante também o plexo. Senti muito no plexo e o cardíaco também expandindo. Ótimo, maravilhoso. Gratidão. Alguém mais Eu que quer? agradeço. Que bom. Alguém mais quer trazer a sua percepção? Qual chakra sentiu mais? Deu para sentir? Se vocês gostaram? Fica à vontade, tá? Também se não quiser falar, não tem problema. Cada um tem liberdade para se expressar ou não. Alguma dúvida sobre o processo, sobre o que houve? Acho que é importante trazer esse ancoramento agora, né? Para a consciência. O que que a gente fez aqui? Qual foi o trabalho realizado? Vocês conseguiram entender, compreender
essa dinâmica da ativação da Kundalini, para quem chegou depois também. Acho que pegou a meditação um pouquinho depois. Vai ficar gravado, tá? Querem falar um pouquinho? Eu senti como um restart mesmo. É, foi essa a intenção, né? Trazer para uma outra consciência, porque muitas vezes a gente fica muito identificado com as questões que são as nossas experiências. As Uhum, experiências elas ficam registradas nos chakras. Eles têm funções. Depois eu quero, nos próximos encontros, falar um pouquinho das funções de cada um. É bem interessante uhum, olhar para isso, né? E entender assim, o que que tá, em que área, né, a gente trava mais, a gente tem mais resistência, mais, né, não permissão de avançar. Está muito relacionado uhum, com essa estrutura sim. dos nossos sistemas energéticos, né? Uhum, Então, é importante ter esse desbloqueio, realmente. Então, se a gente conseguiu chegar nisso hoje, foi maravilhoso. Quer falar, Ali? Eu vou ter que entrar e fazer novamente, porque eu cheguei já estava na meditação. Não Foi tem aniversário da minha neta, eu não consegui chegar às 18. problema. Aí, na hora que você desligar e se você encaminhar o link, eu quero fazer ainda hoje, porque eu senti que um pouquinho que eu consegui parar o carro aqui e fazer, Foi eu potente, me né? desliguei e voltei, você acredita? Acredito. Na chácara do coração, depois voltei você falando assim, alguém quer falar alguma coisa? Entendi. Você foi levada. Foi, eu fui levada, então eu quero assistir, assistir toda a aula desde o começo. Vai sim. Eu vou por lá. Fica tranquila. Que Mas bom. é porque, Mas é bom. É bom mesmo que não tenha pegado do comecinho, você pegou toda a energia, na verdade. Porque conforme você foi, né, desligada, a consciência do ego foi desligada, você foi trabalhada dentro de toda a sequência do trabalho, né? De todo o alinhamento que teve. Mas é bom fazer de forma consciente, traz bastante percepções depois. sim, Inclusive daquilo que você precisa mais trabalhar, né? Qual chakra que você precisa trabalhar mais? Qual aquele que você tem mais abertura já, né? Já tem mais compreensão. Hoje foi um alinhamento e uma introdução tá. ao assunto. Então a gente vai ter uma sequência de 7 meditações focadas em cada um deles. Então eu vou Bacana. trazer cada, cada meditação, né? Vou ver se eu faço sequencial para não perder muito, né? Senão fica muito distante, a gente acaba não aproveitando muito. É. Pensão fazer todo domingo nesse horário? É, mesmo que não Tá. possa vir todo domingo, vai estar gravado, né? Então, Uhum. pelo menos aquele Dá que uma vocês sequência. puderem vir, eu vou trabalhar numa sequência até terminar o sétimo chakra. Aí vamos ver como é que a gente vai Meu ser. Deus do céu. Vamos Mulher, destravar tudo isso. pra gente, você não tem noção. A sincronicidade. É, né? Uh, Que bom. É sinal que a missão era essa mesmo. ah, É, gratidão, imagina, gratidão. eu que agradeço a presença, que a gente possa aproveitar esse momento, né? Ah, vou acabar de chegar, depois eu entro e faço tudo, tá bom? Tá ótimo. Beijo. Beijo, querida. Isilda gostou? Tá tudo bem por aí, querida?
Enfim, tá tudo certo. Então, hoje a gente vai encerrar, tá bom? Quero agradecer. Estão bem? Estão todas bem? Tá sentindo alguma coisa, alguma parte do corpo? Se tiver assim também é bastante energia, então tomem água, se hidratem, tomem um banho, enfim, né? Foi um processo bem intenso, bem profundo. Então, cuidem bem do corpo, né? Se alimentem com algo leve, gostoso, tá? Para repor aí toda essa parte física também que é tão importante, tá bom? Então, semana que vem nos encontramos novamente nesse horário. Tá. Entre seis e pouquinho, a gente já começa e vai até esse horário mais ou menos das 7h30, tá bom? Então, Gratidão. uma excelente semana. Se vocês quiserem convidar pessoas, podem convidar, é aberto, tá bom? É só enviar o link, eu ponho lá o link do grupo, aí vocês podem mandar para quem vocês quiserem, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada pela participação, pela permissão e pelo ancoramento de hoje. Gratidão. Dito. Até.